Fernanda Torres, I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. My God, I didn't prepare anything because this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. Querida ministra Simone, querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa, não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Acaba de ser revelada uma história que mostra que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tentou impedir Campos Neto de sabotar a economia. Mas o que é que tem a ver a justa premiação de Fernandinha Torres no Globo de Ouro com a boa notícia de que com Galípolo o Brasil vai finalmente decolar? Calma que você já vai entender. Lula chegando a 2025, preparando o alto voo para 2026, quando terminará seu terceiro governo com a economia bombando e a popularidade em alta, com uma onda de boas notícias a seu favor que mostram que aos poucos o bolsonarismo vai morrendo. O atual presidente disparou nas pesquisas para 2026, segundo o Instituto de Pesquisas Quest, que hoje traz outra sondagem muito interessante. E Lula vê a economia começar a apresentar resultados e a ditadura passar vergonha com um filme nacional que deverá dar ao Brasil o primeiro Oscar de sua história. E é por isso que esta edição começa com Fernandinha Torres sendo aplaudida pelas maiores atrizes do mundo e o Brasil contando a esse mesmo mundo a história de como essa gente que está ameaçando a sociedade brasileira, o bolsonarismo, apoia um dos períodos mais vergonhosos da história brasileira. Como se não bastasse, cai por terra aquela lenda da mídia e do mercado de que o novo presidente do Banco Central será obrigado a fazer a mesma coisa que o anterior, indicado por Bolsonaro. Como você verá nesta edição, Gabriel Galípolo enfrentou o presidente bolsonarista do BC e o obrigou a mudar a política econômica. E só não reagiu à última sabotagem de Campos Neto, aumentando os juros em 3 pontos percentuais parcelados, para evitar uma crise em um momento em que as grandes empresas estrangeiras decidiram realizar lucros no Brasil para pressionar o governo federal, remetendo dividendos para fora do país no fim de 2024 e assim elevando a cotação do dólar. Agora já se pode ter certeza de que ninguém segura mais o Brasil. Finalmente a sociedade está entendendo a diferença entre um governo de extrema-direita e um governo social-democrata como o de Lula. E a razão desta última afirmação você vai ver a seguir. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja só, minha amiga, meu amigo, por que é que eu começo a edição de hoje com esse momento de orgulho e de emoção para a sociedade brasileira, com a atriz Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz e dedicando à mãe. O que é que acontece? Esse filme ele conta, para quem não assistiu, a história da ditadura militar no Brasil, uma história que precisa ser contada ao mundo para que todos vejamos e todos saibam o que é que está em jogo neste país, neste momento.
e também para mostrar a todos aqueles que estão começando a acordar para o risco que é o bolsonarismo e a extrema-direita, o que foi que o Brasil já sofreu na mão de gente como Jair Bolsonaro e todos os outros aí que o apoiam. A Fernanda Torres, ganhando o Globo de Ouro, dá um golpe terrível na extrema-direita brasileira, porque fica realmente difícil para os Bolsonaros da vida, para os Nicolas, para os Gustavo Limas e para o agronegócio, para a bancada da Bíblia, para a bancada da bala, defenderem aquele período de tanto sofrimento nesse país. Muito bem, vamos em frente. O Lula volta ao Planalto hoje, já tem reunião com Haddad nessa segunda-feira. Por quê? Porque o Brasil está decolando, minha amiga, meu amigo. O Brasil está decolando, como você vai ver nesta edição. O ensaio para 2026, com a Michele Bolsonaro aparecendo em pesquisas como a maior esperança da extrema-direita neste momento, mostra como este país está ruim de gente da extrema-direita para governar, para disputar o poder. Michele Bolsonaro é alguém que não tem capacidade nem para gerir uma banquinha de jornal, quanto mais para administrar um país. E a aposta em alguém tão frágil que não resiste a um debate político de 5 minutos com ninguém, mostra a falta de opções da extrema-direita. Bom, enquanto isso, o Instituto Quest, que acaba de dar uma segunda notícia muito boa para o país, a questão de umas 2 semanas mostrou que Lula ou Haddad venceriam Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, Caiado, Michele, toda a extrema-direita num eventual segundo turno em 2026. E aí começaram as boas notícias. Agora, a gente está vendo que as barreiras ao Lula vão caindo e a gente se pergunta como é que alguém pode ter uma estrela tão brilhante quanto a de Lula. Não é? Porque realmente alguém que saiu da fome, da pobreza no Nordeste, veio para o Sul, se tornou operário, sofreu, perdeu a esposa, foi mutilado numa máquina e, apesar de todas essas dificuldades, da pobreza, de tudo que se levantou contra esse homem, chegou à presidência da República, está exercendo seu 3º mandato e caminhando para conseguir fácil o 4º. Veja, o Lula caiu no colo dele uma chance de enquadrar o Donald Trump. Como o Lula pode usar os BRICS e a Venezuela para lidar com Trump? Isso aqui não saiu no blog da Cidadania, saiu no Estadão, né? Um jornal reacionário e agora que vem flertando com o bolsonarismo. O fato é que o Lula tem uma arma para enfrentar um risco muito grande para o país, que é a chegada de Donald Trump ao poder. Ele toma posse dia 20 deste mês. E, inclusive, fez ameaças ao Brasil de retalhar comercialmente e tal. Mas o fato é que o Lula tem nas mãos a presidência dos BRICS e ele pode se tornar o fiel da balança, isso que diz essa reportagem. O Lula pode evitar, porque ali você tem Rússia, China, não é, Índia, potências emergentes que se contrapõem ao dólar hoje no mundo. E o Lula pode servir de interlocutor para os Estados Unidos junto a esse grupo. Então, isso vai permitir que o Trump tenha alguma forma de tentar negociar com essa gente
e isso vai impedir ataques mais frontais ao Brasil. É a estrela do Lula. E aí, uma notícia que mostra que o bolsonarismo está acabando, e vai acabar mais quando eu falar do Gabriel Galípolo e dessa história que, na verdade, muita gente deve ter intuído o que ocorreu. Mas antes de chegar a ela, veja isso. A avaliação de que o Bolsonaro influenciou o 8 do 1 cresce entre bolsonaristas e cai entre lulistas. Lulistas é difícil de falar, porque tem muita gente sem noção na esquerda. O fato é esse. Tem muita gente aí que acha que não tem problema nenhum, que se concentra em atacar o Lula. A esquerda tem essas excentricidades. Mas a boa notícia é realmente o fato de que despencou a quantidade de bolsonaristas que acreditavam que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o golpe. Esses números são impressionantes. A parcela de brasileiros que apoia os atos golpistas, que completam 2 anos essa semana, ainda é baixa, 7%. Nos Estados Unidos, uma parcela enorme da população aceita a invasão e a depredação do Congresso americano, a tentativa de golpe de Donald Trump, e não tem ninguém punido, inclusive o próprio Trump deve ficar impune. A percepção de que Bolsonaro teve influência nos atos golpistas de 8 de janeiro deu um salto ao longo de 2024, quando começaram a aparecer os escândalos. Quando a gente pensa que todos os bolsonaristas são uns idiotas que não prestam atenção a nada, tem gente ali que tem 2 neurônios, consegue pensar. Veja esses números. Entre os eleitores do próprio capitão reformado do Exército, que foi indiciado pela Polícia Federal com outros 39 aliados por golpe de Estado, organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, essa mesma percepção de que o Bolsonaro é golpista se fortaleceu muito com a denúncia da PF e já vinha se fortalecendo com o caso das joias, com tudo que veio sendo revelado. Ao longo do tempo, os eleitores moderados de Lula, que enxergam algum exagero nas acusações contra Bolsonaro, algum exagero nas acusações que Bolsonaro vem sofrendo, tendem a relativizar suas posições. Ao mesmo tempo, os eleitores moderados de Bolsonaro, que enxergam como graves as acusações contra ele, tendem a ficar mais severos na avaliação sobre seus atos. E na esquerda é desprezível o percentual dos que acham que o Bolsonaro não deu golpe, foi apenas o 8 de janeiro foi apenas um quebra-quebra. A pesquisa em questão foi realizada entre 4 e 9 de dezembro, com 2.012 entrevistas. E a margem de erro é 2,2 pontos percentuais. E, de acordo com o levantamento, 37% dos apoiadores de Bolsonaro reconhecem atualmente que o ex-presidente influenciou os atos golpistas. Um ano atrás, em sondagem semelhante do Instituto Quest, só 13% achavam isso. Veja que os bolsonaristas que achavam que o Bolsonaro não tinha nada a ver com nada eram 81% em dezembro de 2023. E em dezembro de 2024, esse número saltou despencou para 55%, ou seja, os bolsonaristas estão acordando. E essa é uma ótima notícia para o atual governo e uma notícia desastrosa para o Bolsonaro. Uma perda de apoio que explica, inclusive, o fracasso da manifestação dele em setembro, em 7 de setembro, que teve 1/4 do público que teve manifestação igual que ele realizou em fevereiro. Muito bem. Atos agora vão tratar de manter essa chama acesa. Os atos vão relembrar os 2 anos dos ataques de 8 de janeiro e vão acontecer na quarta-feira no país. E aí tome a imprensa passar vídeos, telejornais passarem vídeo dos ataques do 8 de janeiro. Tudo isso vai refrescar a memória da população do que foi que aconteceu e nesse momento que está
para ser feita a denúncia contra Bolsonaro pelo Procurador-Geral da República. Uma denúncia que promete ser avassaladora, porque vai trazer fatos que até então estavam em sigilo, e vão aparecer mais casos ainda contra o Bolsonaro. O fato é que o Gabriel Galípolo é mais uma perna desse tripé de aniquilação do fascismo no Brasil. Ele chega ao Banco Central e agora aparece uma história de que o novo presidente do BC, quando foi indicado pelo Lula, o Lula tinha uma ínfima minoria dentro do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Além de o presidente ser bolsonarista, 7 dos ministros, a grande maioria dos ministros, era também bolsonarista. E aí o Lula foi podendo nomear, nomeou mais 4, equilibrou mais, ficou meio a meio, não é? A quantidade de conselheiros que cuidam do juros, né? Do nível dos juros, da taxa básica de juros da economia, não é? O Copom que decide qual será o preço do crédito no país, não é? O preço do dinheiro. E o Galípolo é alguém que tem uma visão muito diferente e foi escolhido pelo Lula a dedo. Em maio de 2021, o então presidente Lula se preparava para lançar sua candidatura a terceiro mandato. Faltava 1 ano e meio para as eleições e ele precisava de interlocução no mercado financeiro, que o odeia. Amigo de longa data, o Luiz Gonzaga Beloso sugeriu o nome do Galípolo, de quem foi mentor. Galípolo tinha feito graduação e mestrado em economia na PUC de São Paulo. Era, na época, presidente do Banco Fator, sediado na Faria Lima. Era a pandemia, então Lula pediu uma reunião por Zoom. Além de Galípolo, participaram economistas e petistas próximos. O encontro foi marcado e Lula queria saber se os seus governos, 2003 e 2010, tinham sido bons para o mercado financeiro. Ganharam dinheiro comigo? Perguntou Lula. Foram muito bons, respondeu Galípolo. O mercado não é contra nem a favor, quer grana. No final do dia, Galípolo soube que o ex-presidente tinha gostado da conversa e queria saber se ele topava novas rodadas. Ali nasceu o atual presidente do Banco Central. Mas uma história impressionante que sai hoje nessa reportagem mostra que o Galípolo e o Campos Neto, o bolsonarista que comandou o BC durante os primeiros 2 anos do governo Lula e que sabotou a economia sem dó nem piedade, mantendo juros nas alturas e desvalorizando a moeda. Ou seja, esse sujeito, ele provocou inflação no Brasil. Porque ao mesmo tempo que os juros altos aumentavam a dívida pública e pressionavam a inflação, mantendo inclusive com os juros altos, os estoques se mantêm baixos, mas há um peso para a economia que precisa ser remunerado. O sujeito passa a precisar de taxas de lucro maiores quando você tem uma taxa de juro alta, porque senão não compensa ele trabalhar, ele deixa o dinheiro parado no banco. E, além de tudo, o Campos Neto, não intervindo no câmbio, ele facilitou a desvalorização do real. E aí, desvalorizando a nossa moeda, sobe o preço de tudo. Não tem jeito. Essa inflação está do jeito que está por conta do juro alto. Veja, no fim de 2024, quem quis comer bacalhau na virada do ano chegou a pagar R$300 o quilo. E tudo isso por causa do câmbio, que o bacalhau é importado. Mas tem números, o pãozinho que você come é influenciado pelo preço do dólar, porque o trigo é importado. Então, o embate entre Galípolo e Campos Neto em torno do sobe e desce de juros marcou o segundo semestre de 2022.
A chegada de Galípolo à diretoria de política monetária do BCE em julho de 2023 iniciou uma mudança de rota no Copom e um contraponto silencioso ao presidente do BCE, então, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, que, não nos esqueçamos, foi votar em 2022 usando a camisa de Bolsonaro. Já a sua indicação à presidência do BCE, do Galípolo, no final de 2024, exigiu recursos táticos para lidar com a inquietação do mercado financeiro. Então, quando começaram a dizer o Galípolo vai ser igual ao Campos Neto, ele apoiou a alta dos juros da Selic, agora no final de 2024, apoiou, porque se ele não apoiasse, o Brasil estava com um movimento das empresas que têm sede no exterior e de também empresários que têm dinheiro fora do Brasil, de realizar lucros. O que é realizar lucros? Realizar lucro é o seguinte: você tem uma ação na bolsa, tá? Essa ação tem uma alta muito grande. Você pode continuar com a ação no bolso ou vender as ações e botar o dinheiro no bolso. Se você fizer isso, vender a ação e botar o dinheiro no bolso na alta dessa ação, você está realizando lucro. E foi isso que, movidos pelo noticiário da mídia, por banqueiro querendo juro alto, que muitos empresários, muitos banqueiros, muitos agentes econômicos decidiram vender, comprar dólares e mandar o dinheiro para fora, ou seja, realizar o lucro. E com isso o dólar foi pressionado e aumentaram a inflação, né? Foi uma sabotagem mesmo da Faria Lima contra o Lula. O Copom faz reuniões a cada 45 dias para decidir se eleva, reduz ou mantém os juros no mesmo patamar. A decisão afeta toda a economia. O primeiro encontro de Galípolo com outros integrantes do Copom, que é um comitê que tem o presidente do Banco Central e mais alguns diretores, 7, 10 diretores, entraram em choque duas visões distintas sobre a Selic. Uma representada pela situação e outra pelo recém-chegado, indicado pelo governo petista. A situação é a presidência do Campos Neto, né? O presidente Lula defendia uma redução da taxa de juros para evitar o esfriamento da economia, argumentando que a inflação estava sob controle. O mercado pressionava por mais juros, até porque tem banqueiro ali que com juro baixo eles perdem dinheiro. Em agosto de 2023, dos 9 integrantes do Copom, são 9 na verdade, só 2 tinham sido indicados por Lula, os outros 7 eram indicados por Bolsonaro. Horas antes do encontro, Lula deu uma entrevista a jornalistas estrangeiros e foi para cima do Campos Neto. Esse rapaz que está no Banco Central, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo, atacou Lula. Fazia um ano que a Selic estava em 13,75% e ele não abaixava. E o dólar comendo solto ali, o dólar subindo, o real se desvalorizando e ele não combatia a alta do dólar. O Copom fechou a quarta-feira, 2 de agosto, rachado ao meio. Já com novos presidentes, já com novos conselheiros, esses indicados por Lula, 4 membros queriam reduzir a Selic e outros 4 queriam reduzir a Selic em 0,25 e outros 4 queriam corte de 0,5%. A partir dali, o BC fez 7 cortes consecutivos, todos pressionados por Galípolo. No 7º corte, os ventos da economia mudaram, a taxa já estava em 10,75%. Os indicados de Lula a essa altura somavam 4 membros e os de Bolsonaro 4, além do presidente Roberto Campos. Os primeiros argumentaram que era preciso seguir o plano estabelecido por eles mesmos. A outra metade defendia ser preciso recalibrar o corte. Mas desta vez o Campos Neto, pressionado pelos novos conselheiros, teve que dar um aumento maior na taxa de juros. Na reunião seguinte, em julho, o cenário estava mais adverso, dentro e fora do Brasil, com a inflação dando indicativos de aceleração, mas ainda dentro da meta.
O mercado financeiro pedia aumento dos juros, mas Copom manteve a Selic em 10,5%, pressionado pelo Galípolo. Os agentes atribuíram a decisão à influência de Galípolo e ele decidiu se posicionar. Disse o Galípolo, muitas vezes eu assisto a um receio de que os diretores indicados por Lula não poderiam votar pela elevação da taxa de juros, disse. Está muito claro ao colocar na ata de maneira unânime que todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para perseguir a meta de inflação. O Galípolo, ele realmente enfrentou o Campos Neto durante todo esse período, por isso que os juros começaram a cair. Mas antes de deixar o governo, o Campos Neto tratou de sabotar a economia, simplesmente dando uma paulada nos juros. Mas agora, com o Galípolo e com essa história vindo à tona, a gente pode ter certeza que, diferentemente do que a mídia diz, não vai continuar a mesma coisa com o Galípolo, muito pelo contrário. E o fato é que a economia já começa a mostrar resultados, mesmo com a sabotagem do Banco Central. A classe média disparou e predomina no país pela primeira vez desde 2015. Veja como o Brasil começou a empobrecer, o povo começou a viver pior a partir do golpe contra Dilma, que seria em 2016. 2015 começou a sabotagem contra Dilma, começou o processo de impeachment, e aí o Brasil foi afundando. E as pessoas começam a perceber, com a melhora do país, com a revelação dos escândalos bolsonaristas, que não tem o menor sentido um brasileiro, que a menos que seja banqueiro, um brasileiro ser contra um governo popular como o do Lula. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Um estudo da Tendências Consultoria estima que 50,1% dos domicílios brasileiros tiveram uma renda superior a R$ 3.400 por mês em 2024, ou seja, agora fazem parte das classes A, B e C. É a primeira vez desde 2015 que essas categorias juntas ultrapassam a metade do conteúdo amostral. É muito importante essa notícia e mostra que até 2026, sem sabotagem do Banco Central, este país vai bombar e a extrema-direita aqui não vai se criar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.